amados de Deus, bem-vindos ao Psicologia e Espiritualidade, na Rede Católica da Igreja. Sou a psicóloga Adriana Poteschi e o tema de hoje é a contação de histórias. Você consegue se lembrar de quem contava as histórias para você quando você era pequeno? Quem contava as histórias de sua família, de onde eles vieram? Ou até aquelas histórias assustadoras? No meu caso, nas férias, a gente ia para a casa da avó e do vô que não tinha luz elétrica, então as histórias eram contadas na beira de um fogão a lenha, à base da luz do lampião. Os tios faziam aquelas imitações de monstros e quem conseguia dormir depois, não é? Mas a história tem poder. A educação usa as histórias para ensinar as crianças, para entrar no mundo da literatura. Aliás, esse Jesus que a gente tanto ama era um belo contador de histórias e deixou muitos valores através de todos esses séculos, através de suas parábolas. Com grande alegria, nós vamos ver agora, cantando para nós aqui, Graciele, dando início a esse programa, acompanhada de Jean. Senhor, através desta oração, te entrego hoje o meu coração, te entrego a vida, te entrego o meu viver, pra te adorar, pra te exaltar. Diante de ti, entrego o meu viver, pra te adorar, pra te exaltar. Eu vim pra te louvar, diante de ti. É um presente ter essa voz aqui no Psicologia e Espiritualidade, não é? Junto conosco nós temos hoje também Padre Moisés. Muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Adriana, pela acolhida e pelo convite de estar hoje aqui com vocês nesse momento especial. E o senhor é um gaúcho, não é? O Padre Moisés nasceu no Rio Grande do Sul. Os 3 primeiros anos de sacerdócio ele viveu em Brusque, na direção de uma casa de retiros, Casa Padre Deon. O padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ou deonianos. E atualmente é pároco da Paróquia Universitária Jesus Mestre da PUC Paraná. É uma alegria ter o senhor conosco, porque eu assisti algumas missas com o senhor e vi que o senhor é um belo e grande contador das histórias de Jesus. Junto comigo também eu tenho Anderson Novelo. Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Adriana. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês agora. Você sempre tem muito a ensinar para a gente. E o Anderson, ele também dá aulas sobre contação de história, tem formação em letras e artes cênicas e também é palestrante. Realmente, Anderson, né, toda a tua experiência profissional fez com que você, inclusive, montasse uma palestra sobre contação de histórias. Por que toda essa importância que você dá a esse tema? Então, assim, a palestra de contação de histórias, ela nasce das minhas 2 formações, a literatura e as artes cênicas. A contação de histórias não é literatura no seu sentido mais puro da palavra, mas é um pouquinho de, e a contação de histórias não é teatro no seu sentido convencional, mas é um pouco de. Então, eu me aproprio dos conhecimentos da literatura, me aproprio dos conhecimentos das artes cênicas e montei esse curso, oficina, workshop de contação de histórias. Por falar nisso, onde é que começou a contação de histórias? Onde isso começou? A contação de histórias, na verdade, ela surge antes da invenção da escrita, né? Antes do ser humano ter esse código escrito, a comunicação se dava basicamente pela transmissão oral, pela tradição oral. Então, as histórias eram contadas de pai para filho, de geração para geração, e o conhecimento humano
foi se passando de geração para geração a partir da oralidade. Temos aquela cena clássica, né, aquela figura de um contador de histórias, uma roda de pessoas ouvindo essas histórias, em geral com uma fogueira no meio para a coisa ficar mais, né, interessante, mais romantizada. Depois da invenção da escrita, nós temos a possibilidade de armazenar conhecimentos pela escrita, mas ainda assim se mantém a tradição oral e esse hábito e esse prazer de ouvir histórias. Uma história bem contada é sempre muito bem-vinda. Melhor até do que ler alguma história, né? Porque aí você tem toda a representação da dramatização, das expressões. Mas, Padre Moisés, isso me faz pensar, então, que a Bíblia começou como? O que o Anderson partilhou conosco faz referência também à Bíblia, a palavra de Deus. A oralidade, a tradição oral, não havia materiais para a escrita. Não havia, surgiram depois, gradativamente, com o tempo. Eram contadas as histórias, de pais para filhos. A tradição se deu assim. O começo da palavra foi assim. A vida vivida, experimentada, cresceu, multiplicou-se, floresceu. E depois, sim, escrita. Para mais uma vez, depois, ser anunciada. Servir para a evangelização. E agora, sim, escrita. Imagina a importância, né, de todos os contos históricos do Antigo Testamento e a importância disso passar de geração em geração para que se virasse depois mesmo os escritos. Teríamos perdido tudo, toda a história dos primeiros povos. De fato, um longo período em que essa escrita se concretizou, se completou, não de uma hora para outra. Cerca de 1000 anos aproximadamente em que a palavra de Deus fora de fato escrita como nós a temos hoje, durou um bom tempo. Mas o senhor tem histórias da sua infância também para contar? Tinha um grupo de teatro na roça? Como é que é isso, padre? A alegria do menino, no Rio Grande do Sul, como se fala, e aqui também muito forte, pelo que eu percebo, do guri, da roça, da moça, da guria, é crescer com o pai, com a mãe e poder vivenciar isso um pouco. Sim, tínhamos um grupo de teatro amador na comunidade e ali vivenciávamos belas histórias, tanto na cultura germânica quanto em português, no período do Natal e também no período de São João, das festas juninas. As peças eram decoradas, os textos eram repassados, na roça mesmo, no cabo da enxada, no intervalo para um lanche, para que depois pudesse se subir aos palcos e apresentá-las. Dava-nos alegria, dava-nos uma certa liberdade de expressão diante do público, diante das pessoas também. E mais do que tudo isso, deixava a vida do coração ser partilhada com mais pessoas. Nossa. Um tempo muito bom. Tempo muito bom, né? Precisamos resgatar isso com os nossos filhos agora, não é, padre? Sentar no quintal de casa ou em algum parque e começar a contar as nossas histórias para os nossos filhos. E, amados, não só as histórias infantis de livros, mas as nossas histórias vividas. O que a gente fazia, né, na beira da fogueira ou na beira do fogão, para que isso vá passando sim para os nossos filhos e netos e bisnetos, porque é a história da nossa família. Até eu vi algumas pessoas, tem em Curitiba um escritor que ele senta com você e você começa a contar a história da tua vida. E ele vai fazendo com que isso vire um livro. Eu achei uma ideia muito bonita, não é? Porque aí você não deixa que a sua história morra ali e se perca. Mas, Anderson, você fala muito a respeito da educação, né? As histórias e a educação. Qual a importância na educação? Então, eu, em geral, forneço, né, ministro essa oficina de contação de histórias a professoras da educação infantil e do ensino fundamental. Nós entendemos a contação de histórias na escola como uma possibilidade de apresentar para as crianças a literatura. Então, uma das estratégias de incentivar a entrada da literatura, de incentivar a leitura na escola e de se formar um futuro leitor é por via da contação de histórias. Claro, então, perfeito. a gente tem depoimentos de professoras que dizem que contaram a história do livro e disseram que o livro está na biblioteca. E justamente o livro cuja história foi contada é o livro mais procurado pelos alunos na biblioteca. Então, a contação entra como uma grande propaganda do livro e da literatura. Perfeito. Funciona. Muito bem. Agora, o Padre Moisés vai contar para nós uma história da Bíblia, do mesmo jeito que ele faz lá na paróquia em que ele é o pároco.
Então, padre, o senhor se levanta, por favor, e conta para nós essa história? Muito bem, Adriana. Parece que vai precisar de algumas pedras também, é isso? É bom utilizá-la. Ah. Partilhar, talvez, a história da pecadora pega em adultério. É uma proposta de Jesus Cristo de ressignificação da nossa vida. De algo que a primeira impressão tem um sentido, mas que nós podemos dar um outro. Os fariseus, em um dado momento, trouxeram a mulher pega em adultério, colocaram-a no meio do espaço. Na centralidade, ela foi recolocada, porém com uma figura condenada. Mas eu preciso que o senhor conte para eles ali, nessa câmera ali. Muito Pode bem, ser, padre? muito bem. Condenada a passar por um julgamento, uma proposta. Pediram para Jesus Cristo, se diante da lei e da regra, o que ele faria, o que ele fizesse de fato, se fosse apedrejada, ou ele que tinha uma nova proposta, anunciasse isso de outra maneira. Jesus Cristo, por um certo momento, se inclina. E nessa inclinação, diz o texto sagrado que ele escreve no chão. Os fariseus, todos apostos com suas pedras, esperando que Jesus Cristo se perdesse na sua resposta. Bom, se ele dissesse que apedrejassem a mulher segundo a lei de Moisés, certamente ele estaria se contradizendo, porque ele pregava o amor, a misericórdia, pregava o perdão. Mas teria que dar uma resposta. Eu acredito muito, Adriana, e você, telespectador, que de fato Jesus Cristo, na hora da inclinação, teve uma reflexão do seu ser muito profunda. Talvez até tenha sentido raiva naquele momento dos fariseus que sempre tentavam armar uma cilada para ele. As pedras dos fariseus talvez significavam a lei, mas uma lei agora cega, uma lei cega. E daquela sua reflexão, ele lhes traz a sentença, mas porém não condenatória. Atire a primeira pedra quem então não tiver errado. Claro, os fariseus repensaram, também tinham errado. Talvez até tiveram a oportunidade para a conversão. O texto sagrado não traz isso presente, mas é bem possível que alguns deles pensaram nisso. De fato, a nossa lei, a nossa regra pode ser ressignificada, por mais que a primeira impressão era de muita raiva e ainda mais ódio para poder pegar Jesus. Dos mais velhos, dos mais experientes aos mais novos, eles lançaram fora as pedras. Talvez mudaram de atitude ou aumentaram ainda a raiva, mas ressignificaram aquele sentimento. Não bastava isso para Jesus Cristo. A mulher estava no centro, mas precisava devolver para ela a dignidade. Jesus Cristo, antes inclinado, agora eleva-se e vai de encontro à mulher. Não há ali expressão de divindade ou de poder, mas a mais simples e pura humanidade do Senhor, perguntando para ela: mulher, alguém te condenou? Onde estão os que te condenaram? Ela sim levanta os olhos, olha ao redor e percebe: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus Cristo restaura a vida dela pelo diálogo, devolvendo para ela a dignidade. Pois vai, nem eu te condeno, somente não peques mais. Os fariseus tiveram a oportunidade de ressignificar a vida, talvez até a sua fé. E Jesus Cristo se antecipou naquilo que expressou para a mulher pega em adultério, lhe devolvendo a centralidade da vida e a dignidade. Jesus Cristo, nos textos sagrados, se expressa muito bem na contação, não de histórias, mas da vida que leva cada pessoa a tomar uma decisão e, pela atitude, retomar o seu caminho. Ele era um belíssimo contador. Padre. Muito obrigada por essa história, né? Por essa história bíblica real que o senhor traz agora para que a gente veja com outros olhos. Vamos refletir um pouquinho no intervalo sobre essa história que ele acabou de contar e estamos aqui esperando você daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Amados de Deus, estamos de volta no Psicologia e Espiritualidade na Rede Católica da Igreja. Sou a Adriana Potessi e com meus convidados Padre Moisés, Anderson Novelo, Graciele, acompanhada pelo pianista Jean. No primeiro bloco, Padre Moisés contou uma história do Evangelho, história viva do Evangelho. E nós também sabemos que tem muitas histórias que podem ser usadas na catequese, inclusive na catequese. Tem um site, padre, é isso? Que ajuda os catequistas a poderem contar para os alunos? Há vários textos que ajudam e vários links e sites que ajudam. Mas o Catequizar é um site muito importante e que situa toda semana um texto, inclusive de um teatro para missa infantil ou para uma celebração. Catequizar é um site hoje bem atualizado que traz isso bem presente. Que nos ajuda, né? Falando em contação de histórias, nós vamos passar um filme para vocês agora, que é o Contador de Histórias, um filme brasileiro, belíssimo, que o Anderson conta para nós um pouquinho desse filme. Esse filme é a história... Real, né? História real do Roberto, que é o protagonista, e ele conta todas as dificuldades que ele teve na infância, até como que ele se salvou de todas essas dificuldades e desses obstáculos, e se transformou em um professor e um contador de histórias. Porque na infância ele foi interno pela mãe numa escola, a mãe, coitada, acreditando que ele poderia ser um médico, um engenheiro, e até dos 6 aos 13 ele não sabia nem ler ainda, porque era uma enganação essa escola, né? Ele se envolveu até com drogas, quer dizer, ele quase que se perde no mundo, não é? Foi, a história é essa. Na verdade, na época, a mãe dele internou ele na FEBEM, que era chamada FEBEM, acreditando que ele sairia de lá um doutor. E aconteceram muitas coisas que a mãe dele não ficou sabendo, mas que no final ele se transforma em um professor e a mãe dele acredita que ela tenha feito o melhor para o filho na época. Mas acompanhe um trecho do filme para você entender um pouquinho. Eu aceitei e contei a minha história para ela. Eu contei que quando eu era pequeno, eu empinava pipa o dia inteiro. Mas o que eu gostava mesmo era de laçar tudo que era fio. Eu deixei tanta pipa presa naqueles postes que eu tinha certeza que um dia minha rua ia sair voando. Outra coisa que eu adorava era ir no bar do Seu Jorge. Eu tinha um superpoder que fazia ele mudar de cor. Não vai esquecer de pagar hoje, não. O Seu Jorge era casado com a Vilma. A Vilma era uma giganta que vendia beiju. Ela tinha as pernas mais compridas do mundo. Quem sempre ficava na frente do bar era o Seu Arthur. Ele tinha uma bicicleta que cuspia fogo e sempre estava com uma faca na mão. Mas eu não tinha medo dele. Eu tinha medo era do Seu Batista. Ele ficava o tempo todo dizendo que o mundo ia acabar. Digo, não as impeçais, porque é delas o reino dos céus, e não entrará nele quem não for parecido com uma criança. Prepara-te, irmã, prepara-te para o juízo final. Tenha o seu coração aberto, a sua mente pura. A minha mãe era lavadeira. Ela deixava as roupas tão brancas que parecia que ela pendurava nuvens no varal. Eu morava com ela e com meus 9 irmãos. Eu era o menor de todos, o caçula. A gente morava numa casa com teto de zinco. Ele deixava a casa tão quente, mas tão quente, que se você entrasse com uma galinha viva, num instante ela saía assada. Eita, que tá servido. Vamos, gente, vamos ajudar. Bem, meninada, descendo. Domingo era dia de frango, mas um dia o frango sumiu. Depois foram as laranjas que a gente comia de sobremesa. Depois sumiu o feijão, depois sumiu o arroz, só sobrou mesmo a canjiquinha. Foi justamente uma pedagoga francesa que foi resgatando dentro desse menino a sua história de vida. Tem uma frase que eu gostei muito, que vocês viram, né? Eu tinha certeza de que conseguiria fazer essa cidade sair voando. Psicologicamente, se a gente pensar, a gente está resgatando dentro dele o eu consigo, eu tenho certeza, eu sou capaz. Uma parte que me intrigou no filme foi a história daquela pessoa que dizia, Deus que vai te castigar, vai para o inferno, não é? Isso pode se
criar na cabeça de uma criança a imagem de um Deus, dependendo quem vai contar a história de Deus, não é isso, padre? Pode se criar, sim, Adriana. Por vezes, nós temos essa catequese como uma herança, não é? Vamos ao céu, em busca do céu, mas por um certo medo do inferno. O desejo de céu, ele está implícito, mas o anunciamos por medo do inferno, e menos por desejo de céu. Isso confunde e até assusta um pouco a cabeça da criança. Jesus Cristo se encarnou, se fez homem, num Jesus Cristo histórico, no nosso meio, da nossa maneira, do nosso jeito, e por isso de mais fácil compreensão, inclusive para a criança, assustando menos, fazendo com que ela perceba que ele está pisando no mesmo chão que a gente, que ele foi criança também, que ele foi menino também, teve uma mãe que provavelmente puxou a orelha dele, teve um pai que o educou, e assim, buscando a salvação pelo desejo de céu, ela vai mais longe, e a mensagem chega antes até ela. Um Deus humano, não é? Mas, Anderson, a Disney tem suas histórias e a gente sabe que as histórias mexem com o inconsciente coletivo, com aquilo que a gente passa a acreditar. Quais são suas críticas e ponderações quanto a essas histórias? Então vamos lá. Nós sabemos que as histórias são transmissoras de valores. Sim. Por trás de todas as histórias, elas não são inocentes, né? Por trás de toda a história tem algo que você quer transmitir, principalmente as histórias para as crianças. Então, se a gente for perceber os contos de fadas tradicionais, por exemplo, as histórias das princesas, que são belíssimas, mas as versões que nós conhecemos hoje em dia são as versões adaptadas, são as versões que foram transformadas ao longo do tempo. E as princesas todas, se você for perceber, a Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, elas são mulheres dependentes. Elas ficam a história inteira na dependência de que chegue um príncipe, e que quando o príncipe chega e as beija, elas são felizes para sempre a partir dali. Então, esse tipo de conto, apesar de belo, né, como você falou, apesar da pompa que ele nos chega, está transmitindo dois tipos de valores um pouquinho equivocados. É como se fosse uma propaganda enganosa. O primeiro é que a felicidade, existe felicidade para sempre, que você vai ser a todo momento e sempre muito feliz. E o outro é que a felicidade está na outra pessoa, na pessoa que vem de fora. Você não se sente bem com você mesmo, mas você fica esperando a chegada de um príncipe salvador na sua vida. Então, conscientemente ou inconscientemente, as crianças estão aprendendo com a transmissão dos valores dessas histórias. Pode parecer tolice, mas tem até um livro chamado Complexo de Cinderela, porque realmente muitas mulheres passaram a esperar esse príncipe encantado e realmente isso não existe. Graças a Deus, até os contos de fada estão passando por alterações. Porque quem tem ficado com a princesa no final é o Shrek. No Frozen tem um lá que também era desengonçado, mas que fica com a princesa no final. Então, muitas coisas estão mudando, graças a Deus. Mas uma outra forma de se contar uma história, uma parábola, é a música. Graciele, que música você escolheu para realmente finalizar o nosso bloco, Graciele? Eu escolhi a canção Abraço de Pai, que conta a tão conhecida parábola do filho pródigo, que é uma parábola que as criancinhas, né, desde os pequeninos, aprendem a contar e sabem dessa história tão linda, com um final tão belo, né? Então, eu escolhi essa canção para que nós possamos representar esse tema de hoje. Eu posso fazer uma segunda voz com você? Pode e deve. Já não podia me conter.
sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher num abraço de paz. Amados de Deus, estamos de volta no Psicologia e Espiritualidade na Rede Católica da Igreja. Meus convidados hoje são Padre Moisés, Anderson Novelo, Graciele, acompanhada de Jean. Nosso tema é contação de histórias, já contamos várias histórias por aqui. E, Padre, fiquei pensando no intervalo seguinte, porque falávamos no outro bloco a respeito das histórias infantis, dos contos de fadas, do viveram felizes para sempre. Às vezes eu tenho a impressão que alguns cristãos católicos buscam um Deus que é um pouco história infantil, né? Do tipo, encontrei Deus e serei feliz para sempre. Existe isso, Padre? A busca, eu acredito que sim, Adriana. Essa busca, ela existe. De algo concreto que não faça mais com que eu me movimente. E eu não precise mais, principalmente, sofrer. Se nós pudermos separar a dor da vida, nossa, seria uma receita que renderia muito. Mas a vida, ela passa também pelo fato do sofrimento. E Jesus Cristo dá um sentido. Não é que Ele tira o sofrimento e a dor de todos nós, mas Ele nos aponta um caminho com a vida dEle, com a maneira de caminhar nessa terra, de como reagir diante da dor e do desconforto. Mas não é um passe de mágica, né? Como, pronto, encontrei o Senhor e agora serei feliz para sempre. De maneira alguma, é um caminho às vezes árduo a ser trilhado. Porém, dando um sentido a esse caminho, é muito mais sereno de ser trilhado. Inclusive na dor. É perceptível nas pessoas que têm alguma enfermidade maior e que têm um diagnóstico, às vezes um pouco difícil, que possam perceber no próximo ainda uma dor maior. Elas saem de si. E quando encontram, o outro ainda sofre mais que eu. E não as satisfaz, mas as faz dar um sentido maior àquele passo a ser dado. Outro dia, num retiro de músicos da Canção Nova, o Padre Joãozinho pregando, ele dizia, né? Vocês estão vendo aqui os músicos cantando brilhantemente, todo mundo lindo, poderoso, arrumado, ele brincando, né? E vocês pensam que todo mundo é feliz, mas nos bastidores, ele dizia, nos bastidores tinha gente desabafando comigo que estava em depressão, que estava tomando Rivotril, que estava com problemas, que teve que vir ao encontro com dinheiro emprestado, porque não tinha dinheiro para ir ao encontro na Canção Nova. Então, não é fácil não, mas existe uma felicidade que ela é espiritual, né? Uma felicidade que você encontra uma paz, né? Mesmo na dificuldade. Sem dúvida, uma prova disso hoje, alguém que insiste nisso, é Papa Francisco. Evidencia, ele pede aos sacerdotes com um desejo muito forte, evidenciem não o pecado,
mas evidenciem a misericórdia. Que na celebração da misericórdia, por exemplo, você possa, com as poucas palavras, se precisar falar ao penitente, dizer a ele, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Evidenciemos a misericórdia, não Exatamente, o pecado. exatamente. Ele não está, o Criador, parado e anotando quantas vezes eu caio, mas Ele está reconhecendo a minha luta, a minha busca. Exatamente. E Ele quer que a gente lute. Exatamente. Anderson, nós temos um VT lindo para mostrar agora a respeito de um projeto real. Conta um pouquinho desse projeto para nós. Então vamos lá. A figura do contador de histórias, ela está por aí, né? No professor que gosta de contar histórias, um familiar, um pai, uma mãe, uma avó que gosta de contar histórias, mas ela também está no voluntariado. Muitas pessoas doam um pouquinho de seu tempo para fazer contação de histórias em abrigos de idosos, em hospitais, em orfanatos. Aqui em Curitiba existe um projeto chamado Instituto História Viva, que é uma ONG, que eles fazem a seguinte dinâmica. Os contadores vão até os abrigos de idosos e ouvem as histórias daquelas pessoas que estão lá. Eles emprestam os ouvidos para aquelas pessoas. O idoso que está lá abrigado, ele adora quando ele se sente ouvido. Claro. Então as pessoas vão lá e emprestam os ouvidos para ouvir as histórias de vida daquelas pessoas. Que lindo, Anderson. Aí eles vão para o instituto e encantam essas histórias. Transformam essas histórias em literatura. Há um encantamento, né? uma parte escrita. Aí o que eles fazem? Vão até um orfanato e fazem a contação dessas histórias Que lindo. para as crianças. Ao final, eles pedem para que as crianças façam um desenho da história. Aí eles pegam esse desenho, retornam ao abrigo de idosos e entregam esse desenho aos respectivos donos das histórias. Nossa. Esse momento é bem emocionante porque é, de fato, o momento onde que a pessoa se sente ouvida e sabe que a história dela saiu ali dos muros do abrigo e foi para o mundo. Nós né? vamos ver agora o VT que conta a história do seu Jura. Veja que coisa mais linda. Pois bem, há 3 anos que eu moro nesse lar de idosos e mais ou menos nessa mesma ocasião, logo após a minha chegada, eu conheci o grupo Instituto História Viva. Veja só, me aparece um pessoal disposto a ouvir histórias minhas, dos meus amigos e começamos a contá-las. Vocês não imaginam. Eles levaram nossas histórias. Fizeram um trabalho magnífico, fizeram um trabalho de encantamento naquelas histórias, porque, segundo eles, essas histórias eram para ser contadas a crianças com neoplasia, crianças em casas de recuperação, de apoio, e isso já nos deixou felizes, contar a história. Ninguém escutava. De repente, a gente sabe que nossa história vai ser ouvida por crianças, nem o netinho da gente queria escutar. Pô. Então, ficamos muito felizes com isso, muito felizes mesmo. E não terminou aí. Pouco tempo depois chegaram todos esses elementos desses grupos maravilhosos e nos trouxeram 2 coisas. Nos trouxeram desenhos que as crianças fizeram, fundamentados nas histórias que cada um de nós contou. E, melhor ainda, trouxeram as histórias recontadas para nós. Olha, maninho, desculpe, é que eu sou carioca, viu? Vocês não queiram saber a alegria que eu e meus colegas ficamos, cada um de nós, por ter esse reconhecimento de vida. Puxa, nós existíamos, passamos a existir. Que coisa mais linda. Era um senhor que existia e, como ele disse, voltou a existir. Você também tem uma historinha que marcou a tua vida, não é, Anderson? Eu tenho várias, mas uma especificamente é da minha mãe. Eu sou muito curioso e sou apaixonado por histórias desde sempre. Uma vez eu perguntei para minha mãe, quando ela era criança, quais eram as brincadeiras comuns entre elas e as minhas tias. E ela contou que viveu numa época de extrema pobreza e para que elas pudessem brincar, elas pegavam caco de tijolo, caco de telha
e embrulhavam num paninho, e aquelas eram as bonecas delas. Nossa. E elas faziam toda a encenação e a dramatização e a brincadeira a partir de uma imaginação, que aquele caco e aquele tecido eram os brinquedos. Mas essa história vivida pela sua mãe com certeza foi te constituindo. E o padre também aqui, eu acabo de ganhar, no intervalo, o livro do Padre Moisés, que tem muitas histórias, né, da sua infância, da roça, do Rio Grande do Sul, e acabou virando um livro. Então, esse livro é meu, é isso mesmo, não é, padre? Isso, desde os roubos de melancia que cada guri fez, até a vida de seminário, não tanto minha, mas também de onde corre o rastro do sagrado na vida de cada pessoa, para que cada pessoa pudesse se identificar um pouco com o sagrado na sua vida. Excelente. E também contando a história, nós temos o CD da Graciele. Graciele, isso aqui com certeza é uma vida vivida também, não é? Com certeza. Aí eu conto toda a minha história nesse CD nas 10 faixas. Cada uma tem uma história. E para eu conseguir comprar, claro que eu já tenho o meu e está no meu carro, né? Mas para as pessoas conseguirem comprar... É só entrar no site da Canção Nova, shop.cançãonova.com. Muito bem. Anderson, para te encontrar, para poder te contratar para uma palestra, como que as pessoas podem fazer? Basta entrar no meu site, www.andersonnovelo.com.br. Lá tem todo o descritivo das palestras e oficinas que ministro, meu contato, a possibilidade de entrar em contato comigo por e-mail, Facebook, está tudo lá. Que bom. Padre Moisés, é fácil encontrar o senhor, então, na PUC Paraná, não é? Na PUC, na paróquia, nos projetos comunitários pastorais da PUC também. Muito bem. A gente está por aí. Muito obrigada, obrigada mesmo, né, pelo senhor estar aqui conosco no dia de hoje. Você também, Anderson, né, sempre um presente aqui de aprender contigo. Graciele, Jean, muito, muito obrigada. Nós queremos vocês aqui muitas e muitas vezes. Agradecimento especial à Contemporânea, que cuida de mim, que me veste, e a você, que torce pela gente, que reza com a gente. Graciele, com que música você encerra o programa? Ele é Jesus. Amém. Nos momentos difíceis, nas horas de dor, alguém do teu lado, ouvindo teu clamor, forte e poderoso, pode tudo quem nele crê. Ele é justo e verdadeiro, razão para viver. Ele é Jesus, ama você. Não importa o teu pecado, Ele vem te socorrer. Ele é Jesus, ama você. Te segura pelas mãos e dá forças pra vencer.